Quando eu não tinha força, Deus ressuscitou o morto. Deus detonou a unção para campanhas evangelísticas em massa. Na minha vida, em 1985, a época mais difícil para mim e Bonnie, ela estava grávida do nosso filho Aaron e teve complicações que colocavam tanto sua vida como a de nosso bebê em risco de morte. Ela estava confinada a uma cama há 3 meses, quando de repente Aaron nasceu prematuro de 4 meses. Tudo o que poderia acontecer de errado aconteceu. Dia após dia, batalhávamos pela vida do fraco útero de Bonnie. No meio dessa batalha intensa contra ansiedade e trevas, Deus apareceu e nos disse: riam, vocês têm de rir. O que parecia ser inadequado naquele momento mostrou-se ser exatamente o que o médico prescrevera. Um amigo nos emprestou algumas fitas de Bill Cosby e ouvimos as suas palhaçadas hilárias todos os dias, por semanas a fio, e rimos até doer. Deus estava certo. Aquela hora gasta em risadas nos fez sentir como que respirando depois de um longo período de mergulho. Depois de exatamente 25 semanas de gravidez, Bonnie deu à luz um menino prematuro. Demos-lhe o nome de Aaron, e ele estava morrendo. Pesava menos de 1 quilo, tinha uma grave hemorragia cerebral, má formação dos pulmões e gangrena no intestino. Os médicos disseram que talvez vivesse por algumas horas, talvez dias, mas se vivesse, teria uma vida vegetativa. Nosso pequeno Aaron mal havia começado a vida. Em meio àquela luta entre a vida e a morte, com a enfermidade e complicações de seu nascimento, eu estava para viajar para Zâmbia e Zaire, na África, para dirigir cultos de cura e treinamentos com o irmão Derek Prince e uma equipe apostólica. Bonnie insistiu que eu mantivesse o compromisso na África. Eu temia que Bonnie tivesse que enterrar nosso filho sozinha, enquanto estivesse fora. Deixar Bonnie e meu filho foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Antes de partir, lembro-me de ter ungido meu pequeno filho com óleo e de lhe ter dito: papai ama você, e provavelmente eu não o veja novamente, mas eu lhe dou para Jesus. O irmão Derek e eu tivemos grandes reuniões e campanhas no noroeste da província de Zâmbia, treinando 2.300 jovens, pastores e evangelistas. De repente, em um dos encontros, o Espírito de Deus desceu sobre Derek e ele começou a chorar. Ele falava a respeito de equipes apostólicas e da importância de disciplinar pessoas. Mas, então disse ao povo que ali estava: ensinei tudo o que sei ao meu irmão Maesh. Deus vai ensiná-lo mais, e o fruto em sua vida produzirá 10 vezes mais que na minha. Comecei a chorar e ele também. E então pensei comigo mesmo: como pode ser isso? Não chego aos pés da habilidade para o ensino que Derek Prince tem. Essa habilidade é inteligente, ungida e incrível. Fui sozinho de Zâmbia para Kinshasa, Zaire, dirigir uma campanha evangelística. No início da primeira noite da campanha, Deus trouxe 100.000 pessoas e no final da semana, perto de 360.000 pessoas haviam ido aos cultos. O exército de Zaire estava pronto para ajudar a controlar a multidão e documentaram o número oficial de presentes em cada culto. Mais tarde, o irmão Derek me disse que a maior multidão que ele havia visto nos encontros de Zimbábue chegava a 1/10 daquela multidão, ou seja, 36.000 pessoas. Então o Senhor falou comigo e disse: veja o que posso fazer. Tinha certeza de que não era eu. O poder do Espírito Santo estava lá para curar. Foi durante aquela campanha no Zaire, na atmosfera de glória, que o Senhor me deu uma palavra específica e inquietante de conhecimento durante uma das reuniões. Ainda estava com o coração pesado, carregando o fardo da minha preocupação com Bonnie e o meu pequenino Aaron, que estava com a vida por um fio a meio mundo dali. Quando Deus decidiu me dizer claramente que aquele seria o momento.
Há um homem aqui que tem um filho que faleceu essa manhã. Chame-o. Hoje eu vou ressuscitar seu filho. Fiz o que o Senhor me disse e anunciei para a multidão, na minha frente, que Deus dissera que ali havia um homem que tinha um filho que morrera naquela manhã. Um murmúrio que se transformou em um rugido varreu a multidão. E então o intérprete disse às pessoas o restante da mensagem divina, que se aquele homem viesse à frente, ele ressuscitaria o menino da morte. Nunca me esquecerei da visão daquele homem correndo até a frente. Nem me esquecerei de como me senti naquele momento, pois sabia que não havia jeito de eu ressuscitar o menino da morte. Somente Deus poderia restaurar a vida e o fôlego ao filho daquele homem. Com toda a história do poder miraculoso de Deus nessa situação do meu livro, Only Love Can Make a Miracle, mas eu lhe direi apenas uma coisa: Catirim morrerá de malária cerebral às 4 horas da madrugada. Às 12 horas, Catirim, de 6 anos, expirou 2 vezes e levantou-se. Miraculosamente, Deus o havia ressuscitado da morte. Uma cópia da certidão de óbito de Catirim foi fotocopiada na minha biografia. Toda a glória desse milagre é apenas dada a Deus, naturalmente. Os sinais e fidelidade do Espírito Santo são incríveis. No mesmo instante, a unção curadora foi até o corpo de meu filho, que estava morrendo na Flórida. Hoje, Iron é um jovem saudável, brilhante e totalmente comprometido com o Senhor. Na minha fraqueza, Deus revelou sua força. Creio que tudo isso se deve ao estilo de vida de oração e jejum que o Senhor graciosamente me levou a abraçar. Creio que aqueles momentos ajudaram a me tirar do caminho para que Deus pudesse revelar sua glória sem o impedimento de minha carne. O Senhor lançou um fundamento e foi capaz de me purificar de tal maneira para que eu pudesse ouvir mais claramente o que ele estava dizendo e cooperar com ele. E coincidentemente havia acabado de completar um jejum de 40 dias para essa viagem. A chave para derrotar as fortalezas das trevas tem 2 partes. Primeiro, devemos ligar o poder do Espírito por meio da combinação de oração e jejum. Segundo, venceremos as maiores batalhas desta geração apenas quando orarmos e jejuarmos juntos e liberarmos o poder inacreditável do corpo de Cristo em seus joelhos. O Senhor comissionou-me para ajudar a treinar um exército de homens e mulheres que farão as obras de Jesus. Uma parte indubitável das obras dele começa com a oração e jejum, porque essas forças, as primeiras obras de Jesus, em sua missão de destruir as obras do inimigo. A diferença entre vitória e triunfo. Quando o povo de Deus estiver sintonizado com o coração divino, ele nos advertirá e equipará antes de um plano ou ataque do inimigo vir à tona para nos ameaçar. Bem antes do 11 de setembro expor o perigo de células inimigas operarem dentro das cidades dos Estados Unidos, um dos nossos vigias do quartel-general do Watch of the Lord teve um sonho sobre um intruso negro tentando penetrar através dos muros da cidade de Charlotte. Ele imaginou que o intruso já estivesse dentro e planejando ferir. Os líderes dos vigias sentiram que essa revelação era uma indução do Senhor e começaram a orar. O Espírito Santo focalizou nossas orações especificamente para ir contra uma organização terrorista de radicais da Mujahid, que funcionava em Charlotte. Pedimos iluminação para toda a operação e para juntar uma força-tarefa de autoridades, a fim de se moverem e derrubarem a organização. Um de nossos vigias, um agente federal, estava trabalhando em um caso envolvendo uma organização terrorista, mas a informação era secreta e desconhecida de todos nós, à exceção dele, naquele momento. Por estar envolvido na investigação, não lhe era permitido falar de jeito nenhum, e ele nos ouviu orando em busca das estratégias específicas necessárias para completar com sucesso a operação. Na semana seguinte,
uma união e força-tarefa de aproximadamente 200 policiais, agentes do FBI e membros de 3 outras agências federais conduziram uma extensa operação e descobriram e fecharam uma operação interestadual que usava nossa cidade como base para levantar fundos para apoiar o terror no Oriente Médio. Os presos não sofreram nenhum arranhão. Todas as pessoas indicadas como resultado da operação foram condenadas pelos crimes de que eram acusadas e a organização foi desativada. O jejum estimula o foco de nossas orações e a precisão do discernimento quanto ao que fazer. Observe atentamente a narrativa bíblica do triunfo do rei Josafá e Judá no livro de 2 Crônicas, quando os 2 maiores inimigos e outras forças vieram em números incríveis conquistar Judá.